levando nosso pensamento a Deus e a Jesus nesse momento, procurando serenar a mente e coração, em sintonia, em comunhão com essa verdade divina que se apresenta através da mensagem do Cristo. Aqui estamos, Senhor, compartilhando esse momento onde a fraternidade, aonde a reflexão, o estudo nos move em direção à tua luz. Que possamos encontrar nesse espaço criativo e amoroso novos elementos que nos ajudem a romper o nosso passado, a nossa ignorância, despertando essas forças criativas, esses elementos nobres que trazemos em nossa essência, para que o nosso ser se desvele, se realize e possa cada vez mais cooperar nesse campo onde a caridade, onde o amor nos move, em favor de um mundo melhor, em favor, Senhor, de um novo cenário, de uma nova conquista de consciência e realidade espiritual. Que a tua luz nos envolva, nos sustente, e pedimos, neste momento, o amparo amigo dos benfeitores, pedimos a assistência amiga, a proteção de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, dos nossos benfeitores Napoleão Laureano, Nando Correia, da nossa querida Joana de Ângeles e demais benfeitores simpáticos da nossa causa que possam aqui estarem nos inspirando com o seu amor e com a sua luz. Em teu nome, Senhor, em nome de toda essa equipe, pedimos assim a permissão para iniciar o estudo dessa noite. Muito bem, gente. Antes da gente começar a pensar algumas questões do tema de hoje, teria alguma questão, algum elemento que tenha ficado, porque, claro, a gente não consegue dar conta de todos os conteúdos dos capítulos, a gente dá uma síntese, a gente acaba indo às vezes por um caminho, por outro, né? E, de repente, dentro da leitura de vocês, tem alguma questão que tenha ficado, que vocês queiram trazer, para a gente poder depois dar início ao nosso estudo a partir do tema de hoje? Tem alguém que quer perguntar ou trazer alguma coisa? Eu só tenho perguntas sobre o novo tema, sobre o velho não. Então tá, Vânia. Então, a Patrícia tem da vez anterior, Patrícia? Sim, então vamos doutor começar com a Gelson. Patrícia, depois a gente vai para a Vânia. Sim, Patrícia. Não, o doutor Gelson abordou sobre o homem integral, o item liberdade, e tem uma frase que eu não consegui perceber exatamente o que a Joana quis dizer. E ela diz assim: a violência retém, porém não doa, já que sempre abre perspectivas para futuros embates sob a ação de maiores crueldades. Essa consideração dela de que retém, porém não doa, eu fiquei a pensar muito e não consegui avançar. Se o doutor Gelson pudesse falar um pouco, eu agradecia. Uhum. Sim, acho que é importante, né? Porque, de uma maneira, o que a Joana está trazendo? Ela está trazendo de uma maneira, porque a Joana ela é assim, ela é muito sintética às vezes, né? Às vezes num parágrafo ela traz muitas informações ao mesmo tempo e tem uma potência ali na escrita dela, né? Que é muito forte de algo que numa frase ela está aí movimentando várias ideias ao mesmo tempo.
E nesse aspecto aí, essa aí é um parágrafo, uma frase que tem essa potência, né? Porque, de uma maneira, a gente viu no introdutório essa relação do amor versus o poder, né? Quer dizer, de uma maneira, a psicologia do amor é uma psicologia integrativa, é uma psicologia que conquista, é uma psicologia que agrega, é uma psicologia que fertiliza, é uma psicologia que cativa, que quebra resistência e favorece processos novos na vida da gente, né? E a busca do ser humano é a busca de amor, de assimilar informações, de gerar consciência, de gerar novas conquistas, assim por diante. Quando o amor é desacreditado de alguma maneira, né? Ou seja, a pessoa é insegura, ela não confia no amor, ela não acredita no amor, ou ela é incapaz de amar, o mecanismo psicológico que compensa o amor é o poder. Né? Porque o ódio não é o contrário do amor. O ódio é o próprio amor enlouquecido, é o amor, né, que foi frustrado e se tornou daí destrutivo, mas ele é movido por essa ânsia de amor, enquanto uma frustração e agora a indiferença, né, que vai da pessoa que vai perdendo a conexão com a afetividade e a incapacidade de amar geram o poder, né? E esse poder ele é a base daí desses comportamentos agressivos, né? De querer impor pela força. Então, quando o Jonas diz que a violência, né, não retém, né, porque ela não agrega, ela não consegue assimilar e favorecer crescimento, conhecimento e tudo que de uma maneira ela tá propondo aí com essa ideia de poder reter, né? Se eu faço pelo poder, pela violência, aquela experiência, ou faço que a pessoa, eu imponho para a pessoa uma experiência positiva, mesmo que em nome de ser positivo, quero impor para tal comportamento. Se eu faço isso com violência, o resultado daquela experiência ela não é assimilada, né? Ela não favorece o crescimento e a integração daquele comportamento. Mas aqui ela diz retém e não, porém não doa. Né? Sim, porque de uma maneira o que acontece, a pessoa ela quer reter, porque a questão do poder da violência é a pessoa que quer extrair, né, ou quer impor, ou quer extrair a força uma coisa. Então é baseado no individualismo nosso, e pior que esse reter também é superficial. Ela nem doa e nem retém, na verdade. Ela retém enquanto uma tentativa de buscar para ela desesperada aquilo que ela anseia para ela. Mas como é movido pela violência, não há troca, porque a vida na dinâmica da amorosa é a troca. Tudo na vida é relação. Né? A gente vê que a lei a lei de amor ela sustenta o universo. Então, a vida é interação, é troca, é permuta, é cooperação. Né? E na medida que tu usa a violência, né? Tu quer reter aquilo que a violência impõe, mas tu não oferece nada daí, né? Tu destrói nesse meio tempo, né? E não entrega nada pela vida. E pior que tu não retém também. Né? Que tu pensa que vai reter. A fantasia de reter é que nem alguém que corre na frente dos outros para tirar o lugar dos outros, né? E vai atropelando os outros com a sua violência para poder reter aquele lugar primeiro. Então, além de ela não oferecer nada, ela chega lá e vê que essa forma de conquistar esse lugar vai ficar um gosto amargo, na verdade, né?
Então, no fundo, isso não vai dar em nada, em termos assim, de alguma coisa, nem no sentido de oferecer e também de reter, né? Muito bem. Vamos começar, então, com a questão da Vânia, e depois eu vou trazer as questões que eu gostaria de trazer. Vânia, pode trazer a tua questão. Tá bem, obrigada. Aqui no O Homem Integral, no capítulo 5, a questão na tragédia do cotidiano. Tá? Porque aqui ela fala sobre a consciência coletiva, herdeira do choque dos opostos, do ser e do não ser, da coragem, do medo, do homem e da mulher, não sobrevive sem a segurança mítica. Essa questão de não sobreviver sem a segurança mítica, eu tenho uma dúvida, e logo em seguida ela fala: os seus arquétipos milenarmente estruturados na convicção mitológica alternam a forma de sobrevivência, transferindo-se os mitos deificados, porém sobreviventes, na sua profundidade psicológica, a todos os golpes mortais que lhe foram desferidos através dos tempos. Então, aqui tem várias coisas. A questão de não sobreviver sem a segurança mítica, a questão da convicção mitológica, e depois essa questão de transferir. O que é que significa esse transferir? Sim, tá. Então, de uma maneira, né, o nosso tema de hoje é justamente um tema que está trabalhando as doenças contemporâneas. Então, ela está apresentando justamente nesse item, a tragédia do cotidiano, essa dimensão desse homem atual, né, desse homem moderno, né, e de uma maneira, de um cenário que é de desestabilização psicológica, né? Que de uma maneira a gente vive hoje em dia, né, do ponto de vista psicológico, uma série de movimentos dentro de um quadro competitivo que não nos dá uma segurança confiável e firme. E isso tem um alto preço psicológico para a gente, né? E aí, no homem integral, ela vai dizer que é justamente nesse homem atribulado dos nossos dias que a divindade deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e, consequentemente, a conquista de uma sociedade mais feliz, né? Então, dentro desse processo aí de rupturas, de crise, de incertezas que se apresentam no cenário moderno, né? Todos aqueles elementos que antigamente eram fatores organizadores da comunidade e da conquista de uma identidade psicológica também está ruindo, porque, de uma maneira, o que a gente tem? Né? A gente tinha uma cultura onde, de certa maneira, existia rituais de iniciação, por exemplo, né? Então, chegava a menina, ela era apresentada na sociedade, daí tinha o ritual do noivado, depois tinha, né, tinha um momento que marcava aquela mudança psicológica, né, que ela tinha que ter. E isso era. Então, a sociedade, com os rituais e com os mitos, elas marcam, né, elas preparam psicologicamente o indivíduo para superar uma etapa e entrar na outra, né? E realmente reforçar os valores que estão de uma maneira implicados naquela nova fase ou naquela experiência que a pessoa vai viver. Então, de uma maneira, os mitos ajudam a estruturar, né, os rituais, os modos de ser, né, da cultura. Ela tem um poder ordenador
e sustentador. Na medida, claro, eles podem, em alguma medida, também limitar um pouco, mas, de uma maneira, eles criam, né, uma possibilidade de organização interna também, que dá segurança emocional. Na medida que a sociedade foi ganhando em individualidade, em liberdade, né? A gente tem várias conquistas humanas, né? Entre elas os direitos humanos, a liberdade, mas isso não foi acompanhado com um movimento moral, espiritual, né? Porque a gente foi construindo uma dinâmica muito centrada numa visão materialista, onde a dimensão espiritual foi se perdendo. Daí e no movimento onde esse individualismo e o consumismo foi ocupando cada vez mais lugar na nossa vida, porque daí, de uma maneira, nossos anseios mais profundos de alma, eles são projetados no mundo, mas eles não são sustentados, não dá felicidade. E aí a gente vai criando cada vez mais um ser humano insatisfeito, né? E nessa sociedade que foi criando uma dinâmica muito cada vez mais acelerada, mais violenta, mais consumista, mais para fora, né? O que acontece, né? E não tem mais, e não há mais uma estrutura social que ajuda a se organizar. E, como ela diz, é uma sociedade devoradora, aonde na competição um investe contra o outro, né? E que a fé, que antes era cega, foi de uma religião que era muito punitiva, foi trocada pela razão, mas uma razão baseada na tecnologia, na ciência, sem os princípios éticos e espirituais. O resultado é que, de uma maneira, esse momento de esvaziamento do ser humano, de crise que a gente vive, né? Só que esses arquétipos, né, esses padrões míticos, eles não vão ser superados, estão ali no nosso inconsciente, né? E aí o que acontece? Eles vão ressurgir de uma outra maneira. E vão ressurgir patologizado. E aí tem uma frase do Jung, que está dentro desse texto aqui, mas que ela não explicita, que se diz, na medida que os deuses forem embora, eles viraram doença dentro de nós, né? Então, na medida que a gente negligencia, que a gente nega, que a gente rejeita aquilo que é essencial para a nossa vida, né? E isso que ele está chamando os deuses, né? Os deuses, né? Quando Nietzsche diz, né, que Deus está morto, a história também, né? E propõe, como homem moderno, a morte de Deus. Então, de uma maneira, a gente está dizendo que, do ponto de vista psicológico, essa morte de Deus são os fatores reguladores da vida que estão morrendo. Só que essas forças arquetípicas estão dentro da gente. E, de uma maneira, isso vai voltar, de certa forma, né? Projetado no mundo, né? Ou num jogo de comportamentos onde a gente vai encenar essa tragédia do cotidiano, que ela coloca aqui, né? A partir de uma exacerbação de certos impulsos e padrões emocionais da gente. Aí o excesso da violência, o excesso da busca desvairada de sensações e de prazer, e assim por diante, né? Onde a busca de autorrealização, por não ter mais fatores organizadores, se transferem para a busca desse Deus interior e desses valores em jogos ilusórios, né? E que acabam, em vez de
preenchendo nossa vida, gerando mais insatisfação, mais crise, né? E com isso uma série de patologias e uma série de questões que nós temos que se deparar. Entre elas, uma das mais importantes é a dificuldade de mediar, né? De mediar os impulsos, né? Que a gente já comentou de alguma maneira aqui, né? Quer dizer, na medida que nós não temos elementos, vasos adequados para poder assimilar as experiências emocionais, elas não são humanizadas, elas se desumanizam, né? E aí o resultado disso a nível de comportamento mundial é não do processo da elaboração psicológica, mas sim da descarga da pulsão, como se estivesse emocionalmente regredindo, né, a um nível mais primário dos impulsos, porque a capacidade do ser humano, do ponto de vista psicológico, é fazer uma mediação, né? A consciência vai mediando e vai transformando esses impulsos da natureza em processos criativos, em emoções que se transformam em aspirações positivas de beleza, de arte e de afetividade, e assim por diante. E aí a gente vê assim, as pessoas incapazes de suportar os seus impulsos. E as pessoas, hoje em dia, no consultório, elas buscam a terapia muito mais pela dor do que pelo sofrimento. Porque o sofrimento já está na ordem da elaboração da dor, da subjetividade, de como eu vivo a dor. E as pessoas estão tão em consciência delas mesmas que elas não sofrem, elas querem apenas se livrar da dor. E isso a gente vê também nas descargas pulsionais, das doenças atuais, que as grandes doenças, duas grandes doenças que chama do mundo atual, moderno, as doenças do vazio, né? E a descarga pulsional, né? A violência, a agressividade, a incapacidade de lidar com a frustração, né? Aqui no Brasil, não sei se chegou aí para vocês, né? Na Europa, aquele rapaz que entrou numa creche e assassinou os bebezinhos, né? E algumas professoras, né? Que está cada vez mais comum no mundo em todo isso, a pessoa não consegue suportar os seus impulsos, não consegue ter espaço de mediação, porque a nossa capacidade é aprender a lidar com a frustração, com o desapontamento, com as dificuldades da vida, saber elaborar, transformar isso em experiência, em aprendizado, em etc. Né? E isso, hoje em dia, a gente vê as pessoas incapazes de fazer isso. E aí essa descarga ela vem não elaborada, ela vem como uma resposta, né? Muito primário, né? Muito primitivo, e na forma de violência, na forma de agressividade, na forma de busca de satisfazer essa descarga pulsional pelo uso abusivo de substância, por exemplo. Tudo isso são aspectos presentes na característica da nossa sociedade atual, né? Então, esse é um grande desafio, né? Que de uma maneira tá presente nos dias de hoje e cada vez maior, né? Tu vê, a gente está em anos já de civilização, né? Mas parece que a barbárie humana ainda está muito presente. A gente criou um verniz social, né? Agora, lá em Jerusalém, nesses últimos dias, o conflito de novo, né? Entre palestinos e judeus, né? Por qualquer coisa já começa aquele ódio, aqueles conflitos absurdos, né? Que envolve realmente que demonstra, né, que de uma maneira a gente fez conquistas externas e intelectuais, mas não fizemos conquistas morais ainda e do nível do afeto, dos sentimentos.
O nosso sentimento ainda é muito pouco trabalhado, é muito ainda primário. Gelson, Oi. doutor Gelson, nem é que eu estava pensando, oi, eu tinha que pôr o dedinho, a mãozinha primeiro, né? Ai, meu Deus. Sandra, vai você, vai. Pode ir antes, Sorino, não tem problema, pode ir. Ela não ouviu, então tá. Dr. Gelson, no capítulo, no livro Triunfo Pessoal, quando Joana fala de irritabilidade e violência, ela descreve o comportamento irritadiço e no final ela diz assim, logo no final, na página 45, cultivando excessivo orgulho que denota permanência na infância psicológica, responsável pela insegurança pessoal, investem sempre contra tudo e todos, chegando não poucas vezes ao autossupliciamento, quando não podem descarregar a bilhões doentia no trem ou no grupo social em que se movimentam. O que é isso? Autossupliciamento. Então, vamos pegar o item depois do triunfo pessoal, que ela falou da insegurança, né? Porque um dos elementos mais marcantes do ponto de vista psicológico, enquanto desafio emocional para nós, é a questão da insegurança psicológica, né? Então, de uma certa maneira, a condição básica da construção da nossa identidade é o sentimento de confiança e autoconfiança. O Erikson, que é um autor que estudou isso, ele vai dizer que a primeira experiência emocional da criança é poder se sentir aceita no mundo, acolhida. E que se ela não tem esse sentimento que o mundo protege, que o mundo acolhe, que o mundo é seguro, isso gera não uma confiança básica, mas uma insegurança, uma desconfiança, né? Então, a questão da insegurança é uma questão presente, e a Joana vai colocar no Triunfo Pessoal que essa insegurança ela é produto de uma série de composições que é muito comum na vida da gente, né? Seja por castrações psicológicas, seja por desamor, seja por punição, seja por processos outros que, invariavelmente, o indivíduo, o sujeito tá ali exposto, de certa maneira, mas ela que também coloca que, de certa forma, isso está agregado ao nosso passado espiritual também, né? Das memórias e dos conflitos e das culpas não resolvidas. Então, tudo isso vai gerando o quê? Um indivíduo inseguro, né? Porque nessa culpa e nesse processo do passado há um processo de ansiedade, de não apaziguamento interno, de desassossego interno. E se o mundo não conseguiu nos acolher e nos dar essa segurança emocional, tudo isso se transforma daí em processos que tendem a ser perturbadores dentro da gente. Consequentemente, que ela vai falar, porque ela vai dizer então que as pessoas irritadiças são inseguras, ali quando a Sandra colocou ali, leu o trecho. Então, essa insegurança, quando ela junta dois fatores, de um lado, o orgulho, e, de outro lado, uma incapacidade de perceber suas necessidades internas e de dar conta delas. Então, só para poder conceituar dentro do universo que a gente estudou. Então, quando a gente perde a conexão com a nossa vida interior, com a nossa ânima, então, quando a gente não consegue perceber as nossas necessidades internas, e quando a gente é orgulhoso, dentro dessa base de segurança, se cria o quê? Uma estrutura infantilizada. E aí, por estar numa estrutura infantilizada, emocionalmente não elaborada, eu quero que o mundo faça isso por mim.
Eu desejo que o mundo compense a minha insegurança e compense a minha incapacidade de dar conta da minha necessidade, de perceber, como se eu estivesse cobrando ainda da minha mãe que ela tivesse que saber o que eu estou sentindo, o que eu preciso e responder essa necessidade. Só que agora eu não tenho mais uma mãe que tem a obrigação de responder a necessidade. Eu tenho que ser capaz de poder lidar com as minhas necessidades, saber perceber, saber dar conta delas, saber lidar com a frustração e, ao mesmo tempo, conquistar, né? Ir atrás de elementos que possam preencher essa necessidade. E se eu não consigo fazer isso, qual é o resultado? A irritação. Então, a irritação é a pessoa que está descontente, né? Óbvio, né? Descontente com a vida. Mas por que ela está descontente com a vida? Porque ela é incapaz, por ser imatura, de aceitar os limites e saber lidar e pagar o preço de fazer essa caminhada e, de uma maneira, ao mesmo tempo, tá incomodada porque o mundo não correspondeu aos seus anseios infantis. Então, nem ela consegue ter maturidade para poder se perceber, se ouvir, né? E nem ela consegue aceitar que o mundo não vai dar conta das suas necessidades. Então, a irritação é uma das coisas mais comuns na vida da gente. Porque toda vez que a gente negligencia um tipo de sentimento, uma necessidade, alguma coisa que, de uma maneira, está ali dentro de nós como algo que é importante para a gente, ou que a gente não sabe lidar. Se a gente não consegue conscientizar e acolher isso, a tendência é que, de uma maneira, isso vai ser projetado no mundo ou vai se criar uma expectativa inconsciente em relação a isso no outro. E aí, quando o mundo não espelha a nossa cidade, ou não reconhece, ou não apazigua, ou não dá conta, ou frustra uma expectativa da gente, o resultado é irritação. Então, a gente se irrita com o nosso marido, porque ele não prestou atenção em coisas que é importante para a gente, se irrita com nossos irmãos, porque eles têm uma forma de pensar diferente da gente, se irrita com o mundo, porque o mundo... Então, e quando essa irritação se torna frequente e se torna um padrão de funcionamento, ela pode se tornar o quê? A violência, a agressividade. E essa violência, ela pode ser tanto jogada para o mundo, já que o mundo não me dá o que eu quero, então eu vou destruir o mundo, ou ela pode ir contra nós, né? Então, é isso que Joana está falando ali, quando essa pergunta, então, quando há esse processo de autodepreciação, autopunição, de poder infligir em nós também. Então, a gente vê assim que de uma maneira ou outra, muitas vezes, ou a violência vai para o mundo, né? E quando essa violência não consegue ir para o mundo, ou tem alguma culpa, ou não consigo destruir o outro, daí eu fico com raiva de mim. Daí entra com um processo autodestrutivo, com comportamentos que sejam autodestrutivos, podendo até chegar em alguns tipos de suicídio, né? Que não em todo tipo de suicídio, mas algum tipo de suicídio, né? Quando, de uma maneira, a gente se volta contra nós mesmos e acaba daí trazendo essa agressão contra a gente. Isso, então, é autossupliciamento. Oi? Isso, então, é autossupliciamento, quando volta para dentro... É tipo um supliciamento, né? Suplício é que antigamente as pessoas se batiam, né? Os religiosos, suplício, né? Então, esse autossupliciamento ele pode ser tanto emocional, no sentido de eu me condenar, né? E me exigir, e querer me dar uma chicotada psicológica, né? Tu não presta, tu não adianta, tu não faz nada certo, olha só, né? E pode ser uma coisa física, né? De uma agressão física contra a gente mesmo, né? Ou comportamentos
de risco, né? Que te põe em risco, como uma forma de autoabandono ou de autopunição inconsciente, daí tu te coloca em risco também. Isso também pode acontecer. Muito obrigada. Eu sou Li. Eu ia perguntar, mas eu acho que talvez seja a mesma coisa que você acabou de responder, Doc, um pouco antes para ela. Nesse campo, aqui é do Despertar do Espírito. Nesse campo, eivado, espinhos, a insensibilidade, assim vai, parece que você já falou alguma coisa, e até a Joana de Ângeles, eu acho que há muitíssimos anos atrás, ela comentou, né, que ia ficar pior ainda do que já estava. Nós não devíamos ficar assim abalados, senão ficaria pior para nós. Mas aqui, ó, a inversão, então, aqui embaixo, a inversão dos conteúdos psicológicos individuais, da página 50, gente. No triunfo pessoal? A inversão dos conteúdos. Não é isso que era para nós vermos? Eu peguei errado? Não, é o 3, problemas psicológicos contemporâneos. Brilhância urbana, alcoolismo. E qual o livro, por favor? Despertar do Espírito. Sim, pode. É porque eu vi uma correlação com o que você estava falando, Doc. Quero ver se é a mesma coisa, daí eu já entendi, mas senão eu ia perguntar. Pode trazer. Aqui. Então, é um pouquinho longo aqui, mas... e aqui embaixo, ele falando, nesse campo eivado dos espinhos da insensibilidade da dor do próximo, daí vai, né? E aqui embaixo vem as consequências. A inversão dos conteúdos psicológicos individuais. Coletivo demonstra a maturidade moral e espiritual de indivíduos e grupos sociais. Então, não é geralmente indivíduo, o grupo social faz como se fosse uma pressão, né? Cujos objetivos existenciais estiveram vinculados durante a formação da personalidade no utilitarismo, conquista, na construção do ego que se insensibiliza. Então, a gente regride, a fim de fugir à responsabilidade dos deveres solidários da participação. Eu queria que você fizesse favor, explicasse um pouco mais aí para mim, por gentileza. Porque no início aqui do capítulo 3, né, dos problemas psicológicos contemporâneos, né, ela está justamente trazendo os sintomas que são sintomas coletivos, né? Está falando de sintomas coletivos. Então, o que vai acontecendo? Na medida que esse homem moderno, né, vai, de certa maneira, perdendo a conexão com a sua alma, e isso vai gerando, de um lado, uma ambivalência, porque, por um lado, ele tem um fascínio do mundo, que gera facilidades tecnológicas, prazer, conquista, mas não preenche a alma dele. Então, isso vai confundindo psicologicamente o ser humano, né? E aí, com toda esse excesso que a gente está vivendo, né? Excesso em todos os sentidos, criando daí uma sociedade que parecia ser para nos dar conforto, para nos dar tranquilidade, para nos dar qualidade de vida, e a gente não tem qualidade de vida, uma sociedade com trânsito caótico, com violência, com falta de espaço, com falta de tempo para se relacionar, com ansiedade, né, com insegurança em relação ao futuro, produzir, a questão das exigências da vida. Então, todo esse campo que vai se apresentando como cenário do mundo atual, o que acontece? Vai gerando uma série de defesas psicológicas e, ao mesmo tempo, isso que ela vai falando, assim, uma insensibilidade psicológica. E a inversão dos valores, né, espirituais, né? Onde a gente vai buscar daí essa gratificação e essa busca de felicidade, geralmente no consumismo, né? E aí o ego se sente sobrecarregado e emocionalmente não preenchido. E aí, o que a gente faz quando a gente está
sem saber o que fazer, a gente dá um passo para trás, né? Quando a gente está com medo, a gente se esconde, né? Então, o que acontece? O ego fica fragilizado, ele fica perdido. Então, há uma desconstrução emocional, psicológica da gente, né? E aí, a gente vai criando esquemas de fugas psicológicas ou de se escravizar em busca de compensações emocionais de um jeito ou de outro, né? E aí a gente vai criando daí padrões coletivos, né? De formas de lidar com a vida e formas de se comportar que acabam sendo reforço desses sintomas psicológicos que a gente vive, que é esse homem exausto, desse vazio existencial que a gente está vivendo agora, né? E de outro lado, né? Uma insatisfação profunda de alma, né? Então, tudo isso faz parte, hoje em dia, do nosso quadro, né? Onde a questão do vazio é um dos grandes sintomas do mundo que a gente vive, né? O vazio existencial é um dos grandes sintomas. Tanto que as doenças do vazio, né? A gente chama isso, é um termo atual que a gente criou na psicologia para caracterizar algumas doenças que é justamente aonde o fator essencial, do ponto de vista emocional, é um grande vazio, que pode vir como indiferença, que pode vir como negligência, que pode vir com falta de significado e sentido, que pode vir como ansiedade. Então, as doenças, por exemplo, de automutilação, as doenças borderline, né, que são padrões de personalidade comum hoje em dia, né, o excesso de comportamento de risco com aumento da violência e de busca do uso de álcool e drogas, tudo isso está ligado muito à doença do vazio. E o Doc, aqui na Suécia tem muito dos jovens, muito jovenzinhos, eles se cortam, eles assim, ficam fazendo cortinho horrível no braço, sabe? Depois que elas ficam curadas, o que acontece? Eles ficarem curados, daí, coitadinha, tem que fazer plástica, alguma coisa para desaparecer aquelas cicatrizes, porque fica cicatriz, né? Isso aí também é disso, não é isso? É dessa... Claro, faz parte. Ou trouxe de uma vida anterior, talvez, mas né? faz parte de um jogo, de um sintoma atual. A expressão disso é muito do quadro do cenário mundial que a gente vive, né? A Kate tinha feito uma questão, depois eu passo para a Silvia. A Kate tinha botado aqui no chat que ela queria que a gente fizesse uma descrição entre a diferença da dor e do sofrimento. A dor é o aspecto físico da coisa, né? Quando a gente fala em dor, a gente fala de um desconforto, né? Seja físico ou mesmo uma dor emocional. Mas o sofrimento é o diálogo com isso. Quando a gente sofrer, né, a paixão de Cristo, né, o sofrimento de Cristo, né? Quando a gente fala do sofrimento, a gente está falando da capacidade que nós temos de transformar a dor numa elaboração psicológica. Então, eu estou sofrendo tal situação na minha vida, né? Então, eu não estou vivendo só a dor, eu estou podendo me relacionar com essa dor e estou podendo ser atravessado por essa dor, sustentando essa dor, né? E nesse sustentar a dor e dialogar da dor, então eu estou no sofrimento, né? Claro, esse sofrimento ele pode ser muito grande, ele pode ser até patológico, mas ele é melhor do que a descarga pulsional, porque a descarga pulsional, a gente fala de uma inconsciência tão grande em relação à dor que a pessoa se desespera, quer se livrar da dor. Então, o paciente no consultório, ele quer se livrar da dor, não quero um remédio, quero uma resposta, que tem que me dar uma resposta, eu quero uma cura rápida, e não o trabalho da dor que envolve o processo do sofrer, né? Porque a vida exige um preço, né, gente? E hoje em dia, a sociedade moderna não quer pagar o preço.
né? As pessoas não querem pagar o preço de ter que pagar o preço pela experiência, ou elas fogem, ou elas entram na experiência, tanto é que morrer e matar não tem mais, assim, parece que não tem, assim, tanto faz, como se isso não fosse, não tem implicação nenhuma, não fosse difícil, complicado, porque as pessoas estão, como diz a Joana de Ângeles, entorpecidas, né? Anestesiadas, né? Numa inconsciência de si mesma. E aí realmente não tem lugar para a elaboração da experiência, né? Então a gente fica na dor e não no sofrimento. Eu posso colocar assim que a dor é uma coisa positiva, porque ela nos chama a atenção para alguma coisa que precisa de atenção, mas aí quando a gente entra no campo do sofrimento, entra no campo do martírio, que seria uma coisa negativa. A dor, então, como positiva e o sofrimento como negativo? Não, Kate. Não, o sofrimento, a dor é o fato, é a experiência, né? Que tem esse papel, em muitos casos, realmente protetor, né? Se eu não sentisse dor, eu não ia me cuidar, eu posso me queimar porque eu não sinto dor. Mas a dor é um sinal, né? Um sinal de alguma coisa. O sofrimento é o campo da elaboração, tem que ter o sofrimento. Mas quando a gente fala em sofrimento, daí sim ele pode ser positivo ou negativo, dependendo de como me relaciono com aquela dor. Então, quando o sofrimento se torna exagerado, como se for no martírio, onde eu busco o sofrimento de maneira masoquista, daí sim, né? Aí é uma coisa negativa. Mas se eu sofrer no sentido de ser talhado por aquela dor, eu saio de lá transformado, eu saio dali mais maduro, mais sábio. Então, saber o bom e o mal sofrer do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vai estar lá o item, o bom e o mal sofrer. Então, vai ter o bom sofrimento e vai ter o mau sofrimento, dependendo de como a gente suporta e se relaciona com a dor. Então, depende muito da postura de cada um. Obrigada. A Silvia e depois a Maria Paula. Silvia, queria trazer alguma coisa? Eu queria fazer um ponto, porque isso tudo que você estava falando, as explicações, o vazio, isso é uma consequência de uma coisa que já vem há muitos séculos. Eu acho que o Jung, tem um livro da Emma Jung com a Anne-Marie Franz, que eles falam justamente que começou com a separação do feminino, a sociedade extremamente patriarcal, que começou com negócios e descobertas, e foi isolando a parte feminina, inclusive as perseguições que tiveram no século XVII, com bruxas, aquelas coisas que as mulheres eram mortas, que trabalhavam, que eram normalmente as pessoas que cuidavam das pessoas doentes na vila e tudo. Isso também, por exemplo, essa sociedade patriarcal ficou extremamente industrializada, a mulher deixou aquela parte dela para ir também para a indústria, fazer parte do pessoal trabalhador, tudo. Não que seja errado, eu não sou contra a mulher trabalhar, por favor. Mas nós fomos cada vez mais pondo todas as nossas esperanças no que a gente pode ter, na intelectualidade, nesse avanço incrível da tecnologia, especialmente nos últimos 20, 30 anos, e também teve essa facilidade também que a gente tem de mover de um lado para outro, de viajar. Hoje em dia, antes as pessoas nasciam num lugar, ficavam naquele lugar praticamente a vida toda, e viajava, sempre voltava. Hoje em dia, praticamente ninguém mais mora no mesmo lugar que foi criado. Você viaja, você sai. A maior parte das pessoas hoje em dia tem famílias que não moram mais perto. E essa coisa que nós temos agora, a tecnologia maravilhosa, mas é extremamente te isola. Você vê, por exemplo, gente no metrô, no ônibus, quando podia andar, que tem
um casal ou dois amigos e cada um está no seu telefone, ao invés de estar conversando com si. Eu já vi casos assim de pessoas que estão passando mensagem um para o outro sentado do lado. Então, a gente está extremamente isolado, porque quase que por escolha, e reclama que está isolado, mas ao mesmo tempo participa de construir o isolamento que existe, não é? Então tem essa frustração, eu acho. Nós estamos vivendo, por exemplo, essa violência começa muito também desses jogos de computadores que a pessoa morre, cresce de novo, morre de novo. Quer dizer, você não vê mais a violência como uma coisa trágica, ficou banal. Acho muitas das coisas que a gente valoriza ficaram extremamente banais. E é por isso que dá esse isolamento. As pessoas, você mora num lugar anos, você não conhece ninguém, porque as pessoas também estão sempre mudando, tem sempre gente nova. E nós não conseguimos fazer, mesmo com a própria família hoje em dia, se você não consegue fazer aquele elo de que você sabe que você depende daquela pessoa. Não importa onde eu estou, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Aquela pessoa é uma pessoa que eu posso contar com ela. Hoje em dia a gente não tem isso mais nem na própria família, por causa do isolamento e dos movimentos que a gente tem de um lado para o outro e tudo. Então, essa questão da banalização é um tema que vários autores que estudam, né, a questão da realidade mundial, seja comportamental como social, trazem, né? A banalização em vários níveis de realidade. E, claro, isso é um processo que vem sendo construído ao longo do tempo, a questão da repressão do feminino, né? E que negligencia de alguns aspectos da nossa vida humana, que vai perder o contato com a interioridade, com o sentimento, e assim vai. A tecnologia ocupando um espaço muito grande na nossa vida, e que vai desumanizando, de certa maneira, as relações, e tudo isso vai se apresentando num grande jogo de elementos que vão levar ao estado que a gente se encontra hoje. Mas o que a Joana coloca? Que por trás de todos esses processos está o materialismo. A Joana vai dizer que o problema de tudo isso é o materialismo, porque se a gente tivesse, de uma maneira, uma consciência espiritual da realidade, o que implica isso, esses movimentos todos, né, que a vida nos dá, teria condições de poder estar a serviço, então, de um ideal maior, e a tecnologia, a ciência e todos esses processos todos estariam num campo ético do cuidado, da promoção do ser humano, dos valores espirituais. Então, no fundo, o narcisismo, o individualismo, o consumismo, a banalização, a violência, na base de tudo isso, para a Joana, está o materialismo. Esse materialismo que acaba impedindo a gente de enxergar a realidade de um ponto de vista mais profundo e entender que por trás de todos esses movimentos da vida, se a gente não procurar um sentido espiritual, a vida se torna realmente vazia e superficial. Graças a Deus nós temos a Joana, né? Para nos acordarmos, porque todos nós estamos envolvidos nesse vazio, nessa frustração que a gente reclama tanto, mas ao mesmo tempo a gente é parte dela, né? Claro, é por isso que é tão maravilhoso ter a Joana, porque ela nos indica o caminho a seguir para, olha, você existe. Porque acho que o Jung também faz uma coisa, quando ele fala sobre que antes as pessoas tinham religião. Então, tinha um problema, ia para o padre, confessava, se limpava, tirava tudo de dentro, tinha alguém. Hoje em dia a gente já não tem mais. Inclusive, ele fala, agora a pessoa vai para o terapeuta, mas você pode ir no terapeuta falar, mas você não tem aquilo que a igreja te dava, que era a absolvição dos teus pecados, né? Quer dizer, de certa forma... de mistério e de uma finalidade maior, né? Que a religiosidade nos dava, né? Então, a gente tirou o lado ruim da religião, mas botou fora também o lado... botou tudo fora, a criança e a água junto, né? Do balde, né? Da bacia, né?
Muito bem. Maria Paula, tu queria trazer alguma coisa? Por favor. Nossa, maravilhosa a aula de hoje. Eu tenho um pouco de dificuldade, dentro desse contexto que você colocou, Gelson, de entender se a gente corre o risco de um retrocesso na desconexão. Então, assim, a apatia que vivemos hoje, estamos numa sociedade bem apática, que não se move, que não realiza, que se paralisa, inclusive no medo, que leva a uma falta de empatia e que pode levar a uma psicopatia. A gente corre o risco de ir evoluindo na contramão dessa emoção. Na contramão? Como assim na contramão? Porque assim, o certo seria a gente evoluir e melhorar, né? Sim, mas claro. Está paralisado pelo medo, porque a gente está paralisado pelas ações, a gente corre o risco de passar da apatia, por isso que eu digo na contramão, da apatia para falta de empatia e para psicopatia, ou Sim, seja, na verdade, assim, ó, mais psicopatas ou... Sim, na verdade, a era industrial, a era moderna, é a era da ansiedade. Tá? Então, a ansiedade ele é o grande sintoma de uma vida de estresse. Então, a ansiedade ele é o grande, digamos assim, elemento que vai constituir o tom emocional do homem moderno, com a aceleração do tempo, com a carga de horário de trabalho, com excesso de estímulo, com o movimento de busca de desempenho, e assim vai gerando ansiedade. Nós chegamos na pós-modernidade, aonde que começa a acontecer um anestesiamento da alma. Mas a ansiedade não vai embora, aí que está, né? A gente não trocou uma coisa para outra. Então, a gente continua uma sociedade extremamente ansiosa, mas junto com a ansiedade tem esse anestesiamento e esse entorpecimento psicológico. Né? E, claro, e aí isso tudo vai gerar uma sociedade de muito ruído, muito movimento e, ao mesmo tempo, indiferente. E aí, como a saída, a fantasia é o excesso de individualismo, né? E Joana vai dizer que a gente vai, então, nesse processo, se desumanizando, né? Então, é claro que, de uma certa maneira, com o excesso do individualismo que acirra o egoísmo e o orgulho, a psicopatia aumenta também. Né? Então, a gente vê hoje em dia esses comportamentos psicopáticos, né? Que está ligado a toda essa incapacidade que a gente está vendo aí de poder mediar os impulsos e, ao mesmo tempo, discriminar o sentimento, porque o psicopata ele não tem culpa, né? Ele não se sente culpado, não tem uma falha aí no padrão ético e do sentimento, que a gente vai ver depois, melhora as doenças, né? A gente vai poder lidar com isso. Mas isso não é uma involução. Isso não é que a gente está evoluindo, a gente está regredindo, mas regressão não quer dizer involução espiritual. A gente regride, mas a gente está dentro do nosso campo evolutivo ainda, né? No nível de consciência. Então, a gente está só se confrontando com aquilo que já há dentro de nós como sombra e que estava escondido, né? E que nessa crise tem que vir à tona para a gente se confrontar. Então, na verdade, há uma reversão num certo momento, mas não é uma involução. A gente evoluiu muito perto do que já era antes. Então, apesar da crise que a gente vive hoje, a gente é melhor, com certeza, do que já fomos anteriormente. Né? É para deixar isso tudo vir à tona, né? Para poder trabalhar. Com certeza. As coisas têm que aparecer para poder serem reconhecidas e trabalhadas. Então, esse contexto atual favorece uma exacerbação da falta de empatia e da psicopatia. É isso, né? Sim. Obrigada. E aí o nosso lado mais primitivo ganha lugar, muitas vezes, né? No mundo. Né? Ele é potencializado por um tempo em função desse homem perdido e desorientado.
Bem, semana que vem a gente vai continuar mais ou menos dentro da mesma eixo, porque a gente está ainda nessa visão mais coletiva. Então, no próximo encontro, a gente vai ver os distúrbios coletivos. Então, na verdade, tudo está dentro do mesmo campo de tema, que é referente a esse mundo doente, as doenças contemporâneas, e os conflitos que abarcam hoje em dia como uma realidade que o homem atual encena enquanto crise e realidade que a gente vive do ponto de vista desse momento difícil da humanidade, tá bom? Alguém faz a prece para a gente, então, de encerramento? Posso fazer, Gelson? Por favor, Elza. Obrigada. Vou pedir a todos que fechemos os olhos físicos, abrindo os olhos da alma, nessa conexão maravilhosa que temos com os benfeitores, que apoiam e cuidam deste grupo de estudos, coordenados por Joana de Ângeles. Sabendo, Senhor, que somos os primeiros a sermos beneficiados pelo que aqui estudamos para a nossa própria reforma espiritual, reforma íntima, dando a oportunidade de nos melhorarmos, refletirmos dentro do contexto social, levarmos como exemplos a prática, o entendimento com a própria família, com os mais próximos, atendendo aos preceitos de Jesus, entendendo bem o mal sofrer, entendendo as oportunidades que se nos chegam, e essa é uma delas, que somos privilegiados de estarmos aqui juntos, aprendendo com Gelson o melhor da nossa evolução espiritual. Assim, Senhor Jesus, a nossa gratidão se expande por podermos enviar uns pensamentos de amor, envolvendo o nosso planeta Terra, envolvendo a todos os que sofrem, que têm dores e têm problemas mentais e espirituais, com muita dificuldade de reconhecer isso e de lidar com eles. Então, que possamos, pequeninas gotas de luz saindo dos nossos corações, para auxiliar os benfeitores espirituais a abrandar a fúria do próprio planeta, ajudando a cada um a ter um pouquinho mais de paz. Assim, enviamos luzes de paz aos que estão perturbados, aos que entram em escolas e fazem coisas horríveis, sem se darem conhecimento, que são eles próprios que estão se destruindo. Ó Jesus querido, abençoa-nos uma vez mais, que a tranquilidade do nosso espírito possa perdurar por essa semana de reflexão. Até o próximo encontro. Se conosco, Divino Mestre, hoje e sempre. Gratidão, querida Joana, um beijo para você. Fiquemos com Deus, que assim seja. Muito bem, gente. Então, uma boa semana a todos aí. Ana, obrigada, Gé.